Bom dia, pessoal! Então hoje a nossa videoaula é sobre Lei Geral dos Gases. Lei Geral dos Gases, também conhecida como Lei de Boyle, que fala sobre a transformação isotérmica, Lei de Gay-Lussac, que fala sobre a transformação isobárica, Lei de Charles, que fala sobre a transformação isométrica. Cada uma delas contribuíram para os estudos sobre gases e suas propriedades, volume, pressão e temperatura. Gases são fluidos que não possuem forma e nem volume próprio. A forma e o volume dos gases dependem diretamente do recipiente no qual estão inseridos. Isso ocorre porque as moléculas dos gases, diferentes dos sólidos, estão separadas uma das outras. Gases ideais são modelos idealizados. Facilitam o estudo sobre os gases. Característica de um gás ideal: movimento desordenado e não interativo entre as moléculas. Colisão das moléculas dos gases são elásticas. Colisão elástica é a energia cinética que se conserva mesmo tendo mudança de velocidade. Ausência de força de atração ou repulsão. Possuem massa, baixa densidade e volume desprezível. Equação geral dos gases, utilizada para os gases com a massa constante e variação de alguma das grandezas, estabelecida pela seguinte expressão: P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2, sendo P1 a pressão inicial, V1 o volume inicial, T1 a temperatura inicial, P2 a pressão final, V2 o volume final, T2 a temperatura final. Ele é a isotérmica. A temperatura é constante. A pressão e o volume são inversamente proporcionais. Isso significa que, se o volume duplica, a pressão é dividida por 2. A fórmula é P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Sendo assim, P1 a pressão inicial, V1 o volume inicial, P2 a pressão final, V2 o volume final. Lei de Gay-Lussac, também conhecida como isobárica. A pressão é constante. Temperatura e volume são diretamente proporcionais. Se a temperatura dobra, o volume dobra. A fórmula é V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, sendo V1 o volume inicial, T1 temperatura inicial, V2 o volume final, T2 a temperatura final. E agora, por último, Lei de Charles, também conhecida como isométrica. Nela, o volume é constante. A pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. A fórmula é P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. P1 é a pressão inicial, T1, temperatura inicial, P2, pressão final, T2, temperatura final. E agora, vamos estudar a equação de Clapeyron. As outras equações são válidas quando a massa gasosa continua a mesma após a transformação. Nela, prevê a quantidade de gás ao incluir a variável n, que significa número de mols. A fórmula é P vezes V é igual a N vezes R vezes T, sendo P a pressão, V o volume, R constante universal dos gases. R também pode ser encontrado como 0,082 atm mol vezes K. Bom, nessa experiência nós estamos usando um prato fundo. É importante que seja um prato fundo para você não fazer sujeira na sua casa. Estamos usando uma vela que nós colocamos no centro do prato fundo normal. Isso daqui é água com tinta, mas você pode usar água com corante, com pozinho de suco, qualquer coisa. Nós estamos colocando isso para dar uma cor. Então você vai pegar um copo e vai colocar aqui. Nós podemos observar em que o volume da água dentro do copo está subindo. Isso acontece porque quando você coloca o copo em cima da vela, o copo se enche de ar quente. Todo o ar frio sai e fica cheio de ar quente. E quando é colocado em cima da água, por causa da diminuição do oxigênio, a chama vai diminuindo. E a temperatura do ar dentro do copo vai diminuindo.
E quando a temperatura de um gás sai, a pressão do gás diminui e ela compete com a pressão atmosférica que está fora. E ela perde a competição para a pressão atmosférica. E aí, a pressão atmosférica faz a água entrar dentro do copo. No experimento, vamos precisar de água quente, garrafa PET com tampa e água fria. Para fazer esse experimento, inicialmente coloque um copo de água quente dentro da garrafa PET. Agite bem a água dentro da garrafa para que ela se aqueça uniformemente. Após aquecer a garrafa, retire toda a água e feche rapidamente a garrafa, para evitar a transferência de calor através da boca da garrafa. Despeje um pouco de água fria da torneira sobre a garrafa e observe o que ocorre. Bom, quando fechamos a garrafa, isolamos o vapor d'água, de temperatura maior que a do ar atmosférico, dentro da garrafa. Como o ar está quente internamente, a agitação das moléculas é grande, e por consequência dessa agitação, elas precisam de maior volume. Ao colocarmos a garrafa em contato com a água fria, houve troca de calor. O vapor interno esfriou, diminuindo a temperatura e a pressão interna. Com a diminuição da pressão interna, a pressão externa ficou maior e atuou na garrafa, esmagando-a pelo fato de haver diferença de pressão.